Miqueias. O profeta Miqueias foi do século 8º a.C., contemporâneo de Isaías. Ele profetizou no período de Acás, de Ezequias. Foi um profeta que profetizou para as duas vertentes do povo de Israel, o povo de Israel e o povo de Judá, né? E ele viveu um período muito conturbado também, de derrotas, de pecados. E talvez seja por isso que as pessoas viram nesse texto exatamente aquilo que a gente está vivendo. Diz assim: ai de mim, porque estou como são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um a seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal, e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma cerca de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creais no inimigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca àquela que reclina sobre o teu peito, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Miqueias está fazendo um desabafo. Miqueias está num momento no qual ele vê a degradação do povo de Israel e a alma de Miqueias sofre. Aqui não é uma profecia. Eu vejo isso aqui muito mais como um grito da alma. Ele olha para todos os lados e o que ele vê é uma desilusão só. O que Miqueias vê é uma crise tamanha que para qualquer lugar que ele se vire, ele não encontra nem respaldo, nem suporte, nem ancoradouro, ele não encontra segurança, ele não encontra verdade, ele não encontra absolutamente nada. Miqueias, que vem de uma origem mais simples, uma origem do campo, ele está vivendo o lado também da opressão dos grandes contra os pequenos. E o interessante é que nós ao lermos esse texto, a impressão que nos dá é uma só. Esse texto foi escrito para o Brasil do século 21, do ano de 2017. Quando eu me deparei com esse texto, eu falei, esse texto é o retrato, é o reflexo perfeito do que nós estamos vivendo. Só que este retrato, ele foi escrito há muitos séculos atrás, de um outro povo, de uma outra civilização, de uma outra história. Sabe o que é que isso significa? Significa que o homem não muda. Significa que a nossa natureza, por si só, não muda. Eu vou dizer a você, a única força que tem capacidade de mudar a natureza humana e a percepção ao redor é a mão de Deus através da graça de Jesus. Fora isso, não existe mudança. Aquele que era, deixe de ser. O que pecava, não peca mais. O que mentia, não minta mais. O que roubava, não roube mais. Porque desde sempre, os homens são maus, assassinos, ladrões e corruptos. Leia Gênesis, você vai entender o que eu estou lhe dizendo. O primeiro pecado foi a desobediência. O segundo grande pecado foi o assassinato. Desde sempre, a natureza humana, depois da queda, andou corrompida. A gente anda em carros que falam sozinho e que já estão dirigindo só. A gente vê tudo o que acontece na face dessa terra e fora dessa terra. Queridos,
Entra, procura, navega um pouco, você vai ver, tem uma estação espacial gigante flutuando na sua cabeça. Você vê o vídeo ao vivo e a cores, você está vendo o seu planeta sem sair dele. Tem nave pousando em Júpiter, cruzando os anéis de Saturno. Quando Rita Lee falava dos anéis de Saturno na música dela, a gente nunca imaginava que o homem um dia ia cruzar, ficava cruzando aqueles anéis, até cair em Saturno, nos anéis de Saturno, depois para dentro. Sabe, nós estamos vivendo um momento tão diferente, inusitado, mas a nossa natureza animalesca é a mesma. Não mudou. Nesses milhares de anos, nós deixamos a selvageria como os animais e passamos a viver uma outra selvageria como homens. Miqueias está em estado de crise profunda. Ele olha e fala assim: eu não vejo ninguém que preste. Eu não consigo enxergar nenhum ser que vale a pena. Ele está muito claro nas colocações, ele está vivendo um drama, ele está virando e falando: olha, não está dando. Ele está revoltado, ele está indignado quando ele coloca essas coisas. Ele está falando assim: olha, o dia que os teus atalais disseram que vai chegar de justiça e vingança, está chegando. Eu não vejo ninguém que presta, nem na sociedade, nem no governo, nem na justiça, nem na família, nem nos círculos de amizade. Eu não vejo nada, eu estou desolado. Quantas vezes nós estamos desolados? Quantas situações nós passamos e vemos e estamos literalmente desolados. Nós olhamos e não conseguimos perceber absolutamente nenhuma bondade em lugar nenhum. Nós vivemos crise e não vemos soluções para a crise. Nós vemos poço atrás de poço, abismo atrás de abismo, e a gente vai afundando, não tem solução. A gente se angustia. E queridos, tem hora que a nossa angústia, ela precisa ser colocada para fora. Muitas vezes, nas nossas dores, o que é que eu fiz agora quando eu abri o culto? Quando eu falei da minha indignação pelo que eu vi fazerem com a minha cidade. É a repulsa, é o nojo, é a antipatia que dá desse tipo de atuação de pessoas. Eu fiz o meu desabafo. E qual o problema de você desabafar? Qual o problema de você falar as coisas? Qual o problema de você verbalizar e dizer: estou indignado com isso? A gente não tem hoje mais a capacidade de dizer: eu não gostei, eu não quero, eu não posso. Pastor, então é a coisa mais difícil. Se você diz para alguém não, é o caos. Se você diz para uma pessoa: estou tirando você daqui para botar em outra área, meu Deus, acabou meu mundo, estou saindo da igreja. Se o pastor repreende, o pastor não serve. Porque o pastor tem que ser o docinho, tem que falar o que você quer ouvir. Desculpa, eu estou falando o que Deus quer mandar, o que Deus está mandando falar, não o que você quer ouvir. Há uma diferença muito grande. Para encher a igreja a gente faz e a gente fala o que as pessoas querem ouvir. Mas só que a minha responsabilidade, primeiro, é lá em cima, de não negociar as verdades do meu Deus. Qual o problema? Miqueias, ele abre um desabafo terrível. Ele vira e fala assim: ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas no verão, como os rabiscos da vindima. O que é o rabisco da vindima? É aqueles cachinhos da vindima. Tem a parreira de uva está lá, tem os cachinhos, mas não tem uva, está tudo seco. Eu olho, não tem nada, não tem socorro, não tem nada. E tem hora que a gente olha em determinadas situações, seja do país, seja pessoal, seja da família, seja da saúde, que a gente fica numa situação tal que machuca, que dói, que revolta. Qual o problema de você expressar isso? Não estou dizendo que você sair agredindo ninguém, nem quebrando, nem botando fogo em ministério, nem querendo jogar bomba na polícia. Não estou falando isso, estou falando assim: extravase. Miqueias chegou a um estado desse. Miqueias chegou e falou assim: Deus, cadê você? Eu estou seco, eu tento buscar algo e não consigo achar nada. Eu tento ir numa árvore que dá fruto e ali está seca, sem frutos. Eu vou tentar comer uma uva e a barreira não tem nada. Deus, está seca a situação. É isso que nós estamos vivendo. E muitas vezes a nossa situação pessoal está assim. Miqueias olha e ele fala: olha, eu estou olhando e não vejo ninguém. Eu não vejo um certo, eu não vejo um correto.
Essa semana uma pessoa chegou para mim e falou assim: a gente acusa os políticos de ladrão, mas a sociedade não tem direito de fazer isso. Porque num lugar, num país que você chega numa bancada para assinar um documento e o documento tem que estar amarrado com a corrente, é porque o povo todo também é igual. Se estão lá, é porque a gente está fazendo igual. Né? Miqueias olha para a sociedade e ele fala assim: está corrompida, Deus. Aí ele vai para os políticos, ele vai para o governo, ele vai para o Estado, e ele vê a mesma coisa. Eu dou tanta graças a Deus pelas decepções e pelas agruras que eu passei nesse meio, é que me fizeram me tornar refratário a qualquer tipo de aproximação. E de blindar a igreja no tocante a isso, porque a igreja não é para estar se envolvendo num meio corrupto, que todo mundo sempre soube e todo mundo fingia que não via. Monte de gente ficou com raiva de mim porque eu disse: não vai subir no púlpito para fazer gracinha e pedir voto. Não vai, porque não vai. Aí hoje está tudo envolvido em operação aqui, ali e acolá. Não. Miqueias olha a situação e ele olha em Israel de 8 séculos antes de Cristo, de quase 30 séculos atrás, ele vê o Brasil de hoje. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. Nosso país está nu. A República teve o seu vestido levantado e a sua nudez está exposta. E não venha me dizer que é só de um campo político, porque não tem um que está escapando. Porque assim, eu estou cansado. Cansado. Queridos, deixa eu dizer uma coisa. Vá ver o Salmo que fala sobre o verdadeiro cidadão dos céus, se não me engano é o Salmo 15. Vá ver as bem-aventuranças, que tem fome e sede de justiça. Que tipo de justiça e defesa nós temos feito? Eu queria que os crentes tivessem, né, o afã e a garra e a gana de torcedor de time de futebol e daqueles que defendem políticos indefensáveis. Eu queria. Porque o que eu vejo, não dá para você levantar nenhuma bandeira, nem azul, nem vermelha, nem verde, nem rosa, nem nenhuma. Porque nós não somos idiotas. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos da sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. É impressionante. Todo mundo está em conluio. Não sei se você já notou, Miqueias está dizendo, todo mundo está em conluio. O príncipe, o governante, o juiz, todo mundo em conluio. E eles se juntam para tramar. O que é que vocês estão vendo hoje? Vou só te dar um detalhe. Nós temos, se não me engano, 87 anos de república. Quantos presidentes você teve? Não sabe, né? Nem eu. Mas eu vou te dar um dado. Sabe quantos presidentes terminaram o mandato? Me diz. Em quase 100 anos de república, 5 mandatários conseguiram terminar o mandato. Essa é a nossa nação. Essa é a nossa nação. 5, viu? Tivemos 2 imperadores, 500 presidentes, e desses 500, só 5 conseguiram completar um mandato.
É impressionante esse dado. E Miqueias diz: o melhor deles é como um espinheiro. O mais reto é pior do que uma cerca de espinhos. E aqui, querido, sendo bem claro, eu não estou fazendo apologia política, condenando político. Nós precisamos, nós vivemos num meio assim. Nós estamos vendo o que está acontecendo. A gente olha e é uma decepção atrás da outra. Por isso eu digo a você, olha para cima. Teu socorro não está no planalto. Teu socorro está na sala do trono. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Queridos, olha, se existe uma profecia que não foi para a gente, mas que caiu na gente, foi essa. Essa profecia de Miqueias é para o povo de Israel. Não venha querer ninguém aqui me dizer, não, porque Deus fez essa profecia para o Brasil. Fez não. Igual aquele povo que diz, não, porque as torres gêmeas já estavam na Bíblia. Não estava, nem existia Estados Unidos na época. Como o Brasil também não existia. Essa profecia aqui foi para Israel. Mas ela cabe, porque o ser humano continua igual. Aí você acha que é questão política só? Ele continua. Não creais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca àquela que reclina sobre o teu peito. Ele diz, não confie no amigo, não confie no colega e nem na sua namorada. Ou você não entendeu que é aquela que repousa no teu seio? Miqueias vira e fala assim, olha, Deus, eu estou seco, faminto, porque é isso que ele está vivendo. Eu procuro me alimentar, eu procuro algo bom, algo doce, mas eu não vejo. Eu estou vendo a sociedade ruir, eu estou vendo a política ruir, eu estou vendo o Estado desandar, eu estou vendo aqueles que estão ao meu redor não sendo merecedores da minha confiança. Quantas vezes a gente está assim? A crise de Miqueias é igualzinha àquilo. Eu não sei você, mas eu tenho vivido assim, essa desilusão. De olhar e falar assim, Deus, é difícil. É difícil. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe. Lembra que eu falei que filho hoje não obedece, não respeita, né? Se deixar dar tapa na cara. Eu sou do tempo que o olhar de Jaspion da minha mãe resolvia qualquer coisa. Nunca na minha casa foi tirado nada do homenzinho de centro. Entendeu? Cansei de comer feijão. Já falei isso. Vou falar sempre, que isso é um trauma que eu tenho da infância, que não consegui curar nem com terapia. Feijão preto amassado com abóbora e um chinelo verde e branco havaiana do lado da minha mesa, do prato. Falar em abóbora, tem 150 potes de doce de abóbora que o pastor fez, que o irmão Chiquinho, que eu falei, olha, foi uma bênção, fiz, né, da saco de abóbora, ele levou um caminhão de abóbora lá para casa, meu irmão. Já queimou o mixer, tudo. Eu sou dessa época, do chinelo havaiana comendo. Sabe, que filho obedecia pai, respeitava, né? Miqueias, há 30 séculos atrás, está vendo isso. Deus, a cidade, o país, o governo estava ruína, meus amigos não prestam, como se só ele prestasse, né? Ninguém presta, nem a gente. A família está o caos. É isso que ele está dizendo. O filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. É assim, está esse caos. Ou não está? Para onde a gente olha, o negócio se dissolve. Outro dia desse, eu estava vendo um vídeo engraçado de animais, uns vídeos de animais, aí tinha um guaxinim, aquele do focinho assim, comprido, listradinho, tão engraçado, bonitinho, deram um algodão doce para ele, gigante. Cara, até eu fiquei com dó. Se eu tivesse lá, o bichinho vem correndo com o algodão doce, tropeça, o algodão doce cai dentro de um negócio de água, aí dissolve, e aí ele fica assim, procurando. Eu falei, gente, me deu uma dó, doeu minha alma.
Eu que gosto de doce, eu fiquei imaginando tirar aquilo da boca do bichinho. Entendeu? A gente está assim. O nosso algodão doce caiu dentro de uma bacia d'água e dissolveu. E muita gente está vivendo isso. Numa intensidade maior, numa intensidade menor. A sociedade está... a gente apanhou tanto. A gente está tão fustigado que a gente está dormente. Sabe, que você apanha. Chega uma hora que você já não... minha avó dizia, tanto faz dar na cabeça como na cabeça dá. Está assim. Queridos, assim, é de uma decepção viver no presente século, que a melhor coisa é pensar na eternidade com Jesus. Eu lembro que a Baby uma vez falou uma frase, lembra? Que eu não estou lembrado da frase direito, mas era uma coisa assim, viver é um saco, né? Tem que pensar na eternidade. É isso mesmo. Miqueias, 8 séculos antes de Jesus vir, já estava vivendo a crise do Brasil. A gente está vivendo isso. Mas no meio de todo esse drama, de toda essa dor, de toda essa decepção, ele solta um dos versos mais lindos que eu conheço. Eu detesto a história dos passos. São 5 passos para a felicidade, 7 passos para um casamento de sucesso, 8 passos para alcançar o nirvana, 10 passos para não sei o quê, como alcançar a tua bênção em 4 orações. Eu não gosto dessas coisas, porque eu não vejo isso de forma muito bíblica. Uma coisa é dizer, olha, eu achei uma sequência aqui que dá, mas aqui tem uma sequência que eu achei assim, fantástica, para alguém que está vivendo aquilo que a gente muitas vezes vive. Pode ser, querido, você esteja vivendo bem, pode ser que você esteja feliz, né? Pode ser que você esteja vivendo em outra rotação, vivendo em outra dimensão, mas enquanto nós estamos aqui, a gente está se deparando com esse tipo de coisa, e machuca. E Miqueias, olha, toda essa desilusão que ele tem, toda essa amargura de alma que ele expressa, e ele vira e fala assim, eu porém, aí ele começa, aí a situação começa a mudar, peraí, olha, está todo mundo ruim, o governo está ruim, meus amigos estão ruins, minha família está ruim, está tudo treva, mas peraí, porém, começa comigo, Deus, estou decidindo, querido, a gente está esperando mudar lá, mudar aqui, quebrar ali, quebrar colar, separar, fazer acontecer. Querido, a gente tem umas frasezinhas de efeito, mas elas são bíblicas. A mudança começa aqui. Você não vai levar, deixa eu explicar a você, você não vai levar ninguém para o céu. Você vai para o céu sozinho. Não é eu? Você vai para o céu sozinho. A gente está preocupado em resolver a situação do mundo. Comece se resolvendo. Está difícil? Tá. Tem hora, querido, que está difícil. Até para o pastor está difícil. Para todo mundo está difícil. E ele diz, está tudo ruim, Deus, mas eu estou tomando uma posição diferente. Querido, meu irmão, está tudo ruim, mas tome uma posição diferente. Decida, ele diz, porém, não é o rei, não é o juiz, não é o filho, não é a filha, não é a nora, não é o amigo, sou eu. Porém, confiarei no Senhor. A gente está querendo confiar em bandeira de partido, a gente quer confiar em político, a gente quer confiar em amigo, a gente quer confiar em sangue, a gente quer confiar em tudo. Ele está dizendo, Deus, não está dando para confiar em nada nem ninguém. Eu estou tomando uma decisão agora. Porém, apesar de toda essa situação, estou tomando a decisão de primeiramente confiar no Senhor. Ponha a sua confiança em Deus, independente da situação. Deus não se move pela sua situação, Deus se move pela palavra dEle. Na minha versão começa assim, porém olharei para o Senhor.
olharei. Deus, eu estou olhando tudo aqui. Está ruim, está ruim, está ruim, está ruim, está ruim. Quanto mais eu olho, pior fica. Querido, eu passei a ver as tirinhas do jornal e quadrinho. Porque eu cansei. Eu parei essa semana, falei, eu não aguento mais ouvir Jornal Nacional. Eu não estou com paciência mais. Eu não consigo mais olhar. Eu não consigo mais ver. Miqueias fala, eu, porém, olharei para o Senhor. Eu tiro os olhos daqui e eu miro os olhos lá. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará que o meu pé vacile. Elevo os olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A gente confia em carro, em cavalo, em braço de carne. Eu tenho que tirar os olhos e a confiança dos homens e das situações e colocar os olhos naquele que está sentado num alto e sublime trono, porque é de lá que vem a autoridade, é de lá que vem o poder, é de lá que vem o comando, é de lá que vem o socorro, é de lá que vem a esperança, é de lá que vem a força, é de lá que vem a autoridade, é de lá que vem a majestade, é de lá que vem toda a autoridade. Eu olharei para o Senhor. Olhe para Deus. Parece tão óbvio, parece tão bonitinho, mas tirar o olhar das circunstâncias e olhar para Deus faz diferença. Enquanto Pedro caminhava sobre as ondas e olhava para Jesus, as coisas funcionavam. Na hora que Pedro tirou os olhos, ele afundou. Tem 3 passos aqui para a felicidade. Eu olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. Sabe o que é esperar? É esperar. É o que você está fazendo, esperando o culto acabar para pregar seu copo. É esperar. Olhar para Deus na hora da dificuldade tem um gene aqui dentro que nos conecta com Deus. E agora, direita ou esquerda? Deus é melhor. Espera o sinal de Deus. A gente quer resolver a situação. Meu marido não é crente, mas eu quero que ele converta. Seja uma mulher legal, não seja chata com ele, dizendo que ele vai para o inferno toda vez que se encontra com ele. Miqueias não está, hora nenhuma, abrindo e clamando. Miqueias está vendo uma situação que não tem solução. E ele diz, eu, porém, olharei para Deus, esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá.